né, até pegando um gancho no que você falou agora, né, a gente sempre elogia muito bem o funcionamento da CNRD e claro que tem na ponta, né, o Marcelo falou aqui na introdução, tem a questão da sanção esportiva, né, e como que o primeiro mercado entendeu e aprendeu sobre a sanção esportiva, você usou uma frase muito boa, né, que é uma escolha do clube levar a sanção ou não, imagino que por conta do processo vocês conduzem lá, mas como que o mercado recebeu, como é que ele entendeu o funcionamento disso, e como é que vocês lidam com isso, né, no dia a dia? Então, o clube está devendo para um atleta, está devendo para outro clube, está devendo para o intermediário, ele notifica, imagina, a CNRD. Como é que vocês conduzem isso? Vocês falam direto com o clube? Vocês avisam que isso vai acontecer? Por isso que é uma escolha do cara? Como é que é esse funcionamento da sanção? Que aí, falando como causa que participa, né, como alguém que participa desse processo, funciona muito bem, né? Fica até o elogio público aqui, que o funcionamento Marcelo não vê no dia a dia, mas é bizarro quão bem a Câmara funciona e a premissa dela funciona na prática. Então, como é que funciona? Né, como é que a salsicha é feita aí por dentro, nesse sentido? Vamos lá. Linha de início é o seguinte: você tem uma obrigação. Beleza. Você quer pagar à vista? Vai pagar à vista, tudo bem. Pô, não quero pagar à vista, quero pagar parcelado. Tudo bem, a gente vai fazer um parcelamento para você. Pô, eu preciso de um plano coletivo porque eu tenho 50 credores atrás de mim, eu não consigo ficar pagando no varejo. Tá bom, a gente vai fazer um plano coletivo para você. Lembra aquela propaganda das Casas Bahia, quer pagar quanto? Né? O quanto a gente não negocia. O quanto se você deve 100 mil reais para um atleta, você vai pagar os 100 mil reais para o atleta. Tá? Mas o como, a gente procura equilibrar. A gente procura construir uma estrutura onde o clube consiga pagar. Se depois de tudo isso você não quis cumprir essa obrigação, aí desculpa, cara, eu não tenho mais o que fazer por você. Aí realmente é por isso que a gente fala, é uma escolha do devedor. Você tem todas as ferramentas possíveis para criar uma estrutura de pagamento razoável, mas você não quer. A gente aplicou Transferban num clube recentemente, e aí ele deu uma declaração lá numa rádio local, numa rádio, no site, não sei exatamente, porque a CNRD vai acabar com o futebol, vai acabar com os clubes, etc. Caramba, eu não assinei o contrato de trabalho com o atleta, eu não assinei a confissão de dívida com o atleta, não fui eu que fiz o acordo com o atleta depois, não fui eu que não aproveitei o parcelamento, e eu quero acabar com os clubes? A CNRD quer acabar com os clubes? Então, assim, a gente dá todas as oportunidades. O clube precisa ter um mínimo de organização e de boa vontade para pegar uma dessas oportunidades e pagar daquele jeito, né? E aí, eu estava num evento de mediação e me perguntaram assim, Pedro, como é que você acha que o futebol vai aprender que a mediação é um bom caminho? E, gente, é horrível o que eu vou falar agora, mas assim, o futebol, ele aprende pela dor. Assim, ele não aprende pela construção de vamos fazer algo melhor. Ele aprende quando tá ruim. E aí, assistindo o episódio do Sica, quando ele estava aqui, ele vai contando, né, quando é que os clubes se aproximaram? Na pandemia. E é isso. É o futebol brasileiro? Não. É mundial. Tá? O futebol ele vai se organizando quando aperta. Quando aperta, ele vai... isso aconteceu na Espanha, isso aconteceu na Inglaterra, isso acontece no mundo inteiro. E aqui também. Quando é que os clubes começaram a ver que a sanção existe, funciona? Quando eles começaram a tomar as sanções, né? Quando é que alguns clubes procuraram os planos coletivos? Quando eles viram que não tinha outra alternativa. Teve um clube específico que a gente estava com muito trabalho por diversos motivos e acabou ficando um pouco represado às sanções de proibição de registro desse clube. E aí, a gente chegou uma hora que a gente tinha, sei lá, 18 sanções para soltar nele. Caramba. Falei, cara, cheguei para minha divisão de regulação, né? Vamos conversar com os painéis, vamos soltar isso aos poucos. Porque também não adianta soltar tudo junto. Arrebentar de uma vez. Soltamos 3 proibições de registro. Aí a advogada me ligou. A fachada aqui que eu posso fazer, tal. Eu falei, cara, você pode pagar. Você pode pedir um plano de parcelamento nesse aqui que você ainda não pediu, nesse aqui que você tinha um parcelamento em curso, você pode botar em dia, nesse aqui enfim, você pode... Agora, já te adianto, você levou 3 transferbans agora e eu tenho mais de uma dezena na fila. Então você vai pagar e vai chegar outro. Não vai funcionar para você simplesmente resolver assim no varejo. E aí o clube foi lá, se estruturou, se organizou,
criou um bom plano e apresentou um plano e está com um plano coletivo. Entendeu? Porque é isso. E aí são decisões que passam por uma série de esferas até que a gente não consegue falar muito, que são as esferas políticas, né? Eu, por exemplo, trabalho na esfera jurídica, na esfera técnica da CBF. Eu sempre faço questão de deixar claro para todos os diretores jurídicos que passaram lá, desde quando eu entrei, que eu sou do corpo técnico da CBF. Então, vocês não vão me ver falando de política, de presidente, de diretoria. Eu vou falar da estrutura que a CBF me contratou para cuidar, né? E muitas vezes a gente olha para os clubes, os advogados sabem o que tem que fazer. O advogado sabe, eu preciso de um plano coletivo. Quando isso chega na estrutura política do clube, mas aí todo mundo vai saber que eu tenho X milhões em dívida. Cara, mas você tem. Assim, você tem. Se vão ver ou não, em algum momento vão ver, né? E aí isso fez com que alguns clubes se movimentassem, apresentassem planos coletivos. A gente teve num primeiro momento um descrédito, sendo muito sincero com vocês. As pessoas achavam que não ia funcionar. Isso foi mais ou menos ali em meados de 23. E aí, em outubro de 23, a gente teve a aprovação de uns 4 ou 5 planos assim de uma vez. E eu falava para os advogados, dos credores agora, né? Espera até o final do ano. Porque você vai ver que a tua vida vai melhorar muito. Porque os clubes vão começar a pagar muito mais do que eles estão pagando no varejo. Porque vai estar estruturado, o financeiro dele vai ver que está essa obrigação ocorrendo. E foi o que aconteceu. Ali, quando os planos coletivos começaram a rodar, os credores, não todos, mas os credores de uma forma geral começaram a ver, realmente. Funciona, né? Funciona. Eu não preciso ficar peticionando toda semana para ter uma sanção. Eu sei que aí eu tenho uma lista de prioridades, essa lista vai sendo cumprida, eu vou chegando na minha hora e eu vou receber atualizado 100%, etc. Né? A preservação do valor do crédito. A pergunta subsequente aí qual que é a sua rotina como coordenador geral, né, de tudo isso que você desenhou pra gente agora? É o caos. A minha rotina, ela basicamente, ela é coordenar essas divisões internas, ela é dialogar com o mercado, né? A gente precisa, às vezes, investir um tempo entendendo qual é a dor do mercado, entender como é que a gente consegue achar soluções para determinadas questões, acompanhar as decisões. Quem toma a decisão é o painel jogador. É esse membro independente escolhido pelas categorias. O nosso trabalho ali é trabalhar com esse membro jogador para que a gente consiga criar um sistema que vai funcionar como um todo. Ou seja, chegou um caso, olha, a gente tem esses 20, 30, 40, 50 casos que foram decididos desse jeito. Você pode seguir essa linha, você pode ir por uma linha diferente. Eu quero ir por uma linha diferente. Tudo bem, vamos. Então a gente vai por uma linha diferente. E aí vocês fornecem essa inteligência pro árbitro ter todos os insumos em mãos ali. Até porque o membro julgador da CNRD, ele não tem dedicação exclusiva. Ele tem o trabalho dele no escritório dele. Até porque, se você quiser cobrar uma dedicação exclusiva de um membro, de um árbitro, por exemplo, numa arbitragem comercial, você vai gastar muito dinheiro. Né? Qual é a forma da CNRD? A CNRD, ela construiu uma estrutura de secretaria mais robusta, que consegue, como você falou, trazer essa inteligência, trazer esses julgados, trazer toda essa construção, facilitar a vida do julgador, para ele poder dedicar menos tempo e, no final, a gente vai ter um processo mais barato. Quando a gente pega o custo de um processo na CNRD, você pode comparar ele com vários outros ambientes de resolução de disputas. Né? Se você for para uma arbitragem comercial, a gente é muito mais barato. Se a gente for para um judiciário, a gente, vou dizer que está ali equiparável, tá? Com a diferença que a gente não vai ter a gratuidade de justiça neste momento, pelo menos. Tá? Então, a gente consegue oferecer um serviço barato por toda essa estrutura que a gente cria. E um diálogo muito importante, né? Do julgador, ele trazer a experiência dele, às vezes de outros ramos, inclusive. A gente vai soltar, Marcelo, e aí talvez a gente possa até falar isso, não sei se agora no final do ano, no começo do outro, mas a gente vai soltar um boletim extremamente completo da CNRD. A gente já soltou um em 2020 e vai soltar um outro agora, mostrando tudo por trás da CNRD, mostrando o número de casos, mostrando evolução, mostrando cláusulas compromissórias que foram feitas. E uma das coisas falando dos membros jogadores. Né?
qual é o background desses membros julgadores. Então, eles estão vindo ali do direito do trabalho, do direito empresarial, do direito civil, do direito penal, enfim, e estão trazendo essas experiências do direito comum para aplicar no direito desportivo. Eu sou um cara do direito desportivo. Então, o meu papel é aproximar, às vezes, eles também desse ambiente, de um regulamento, de uma norma muito mais específica.